Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Estevam, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado nessa manhã. Então, por gentileza, já peço pra você deixar o like, pra você se inscrever, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado, então dá essa moral pra gente, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV, tá? Eu vou falar no vídeo de hoje sobre a situação envolvendo o Kiki Oliveira e vou falar também um pouco sobre o Roman Gomes, que jogou, que se salvou numa atuação pífia do Bahia na última rodada aí do Campeonato Brasileiro, na partida contra a Chapecoense, tá? Isso e muito mais aqui nesse vídeo, deixa o like, inscreva-se, mas antes de qualquer coisa, eu vou mandar aquele abraço mais do que especial pra você, por isso que eu sempre peço pra você que tá chegando comigo, sempre deixar o seu like, se inscrever e principalmente comentar, para que nós possamos mandar aquele abraço e você se sentir representado aqui do nosso canal, tá? Vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui pro Mr. Saulo, ele botou, ó, saudades dessa resenha do canal, muito bom vencer. Saí da Fonte Nova, em parte satisfeito com a sensação de que caberia mais. O Saulo estava no estádio, saiu do estádio feliz com o triunfo, evidentemente, tem que estar feliz aí com o triunfo. O Bahia fez o papel dele de vencer a Chapecoense, mas a sensação de que teria mais... Olha como é engraçado, né? O copo cheio e o copo meio vazio. O Saulo saiu com a sensação de dever cumprido, mas que poderia ter vencido por mais, né? Eu acho que o Bahia poderia ter jogado mais. Porque eu sempre faço, o Saulo e amigos que estão acompanhando a gente, eu faço uma correlação com o que o Bahia ainda vai enfrentar, né? Porque hoje a Chapecoense, ela é o time que perde para todo mundo. Hoje a Chapecoense é o lanterna do campeonato. Hoje a Chapecoense é o pior time da competição. Então, assim, beleza, fez o papel, conseguiu o triunfo, mas se jogar da forma que jogou contra a Chapecoense, contra um time, não digo nem que tá lá em cima da tabela, mas que tá no meio de tabela ali, não vence. E eu falei até do pós-jogo aqui o seguinte, se o Bahia jogasse dessa forma fora de casa, lá na Arena Condá, não teria vencido também a equipe da Chapecoense. Essa era a sensação que eu tinha, tá? Wilson Manuel botou aqui, ó, Jonas, esse time do Bahia do jeito que vai, olha lá, uma Sul-Americana. Eu acho que esse ano o Bahia vai morder uma Sul-Americana. Quem dera uma Libertadores. Pode ser uma pré-Libertadores. Esse time, quanto mais treina, fica pior. A CN não tem mais o que extrair desse time tecnicamente. Eu já venho batendo aqui nessa tecla constantemente. Para mim, o trabalho do Rogério Ceni chegou ao seu limite total. Ele não consegue mais extrair nada aí desse elenco e tudo que ele fala pro elenco do Bahia entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Vamos lá. Qualquer garoto do Sub-20 é melhor que o William José. Botou o Robson Leão aqui. Abraço, Robson Leão. E o Jonas Dias, ele botou excelente comentário. Se o adversário fosse um pouco melhor, já era o jogo fraquinho do Bahia. Abraço pra você, Jonas, Xará Jonas, tamo junto. Meus amigos, olha só, vamos falar aqui rapidamente sobre o Roman Gomes. A gente vem batendo aqui na tecla constantemente o absurdo que na minha concepção era você ter o Roman Gomes como um lateral de ofício e você querer jogar a temporada ou entrar com o Marcos Vitor. Não que o Marcos Vitor seja um cara ruim, não que o Marcos Vitor seja um cara que não preste, enfim, não. Mas ele não é lateral, porra. Ele não é lateral. Simplesmente ele é zagueiro. E eu sempre bato aqui nessa tecla e volto a frisar o seguinte. O Marcos Vitor estava no Ceará emprestado, aí voltou pro Bahia, o Rogério Ceni achou que ele não caberia, emprestou ele de novo pro Santa Clara, aí o Canu ele se machucou, ele ficou sem zagueiro e trouxe o Marcos Vitor para virar titular na lateral direita. É loucura, uma falta de planejamento que me deixa extremamente nervoso. E aí você tem o Roman Gomes, que por mais que ele seja novo, porque o Rogério Ceni tem pavor de jogador novo. Ele tem pavor de jogador novo. Por mais que ele seja novo, ele é um cara experiente, cara, de jogar Libertadores, de enfrentar o Flamengo, sabe? Porra, de ser considerado o principal lateral direito do futebol argentino. Então, esse discurso de maturidade, a gente pode falar de adaptação. Agora, esse discurso de maturidade, ele é mais maduro do que muito jogador que tá jogando, pô. Porque ele teve enfrentamentos que outros jogadores não tiveram. Essa é a grande questão. E mostrou nesse jogo contra a Chapecoense que quem tem que jogar é ele, pô. Que quem tem que jogar é ele. Não é outro, não. Quem tem que jogar é o Roman Gomes e ponto. Ele é o lateral que tem. É o único que tem, por sinal. O Marcos Vitor tem que jogar em momentos pontuais. Quando o atleta Roman Gomes não estiver disponível. Aí você vai ter que ver quem está treinando melhor. Se é o Marcos Vitor, se é o Nicolás Azevedo, aí você tem que escolher, tá? Outra coisa que eu queria falar rapidamente é sobre a situação envolvendo o Kiki Oliveira. Eu vi até um vídeo do meu parceiro, meu irmão Vitor, do canal Sou Mais Bahia, e concordo muito com a análise dele.
A gente sabe, e eu fui um dos poucos que eu bati nessa tecla e apanhei muito quando eu falei do Kiko Oliveira, que o Kiko Oliveira, ele conversando com jornalistas que cobrem o Grêmio, ele tem a síndrome, vamos dizer assim, a síndrome do protagonismo. Ele precisa chegar a ser protagonista. Ele acha que ele joga mais do que ele joga, essa é a pura realidade. E quando isso não acontece, quando ele fica oscilando entre banco e titularidade, ele simplesmente fica revoltado e quer sair, quer largar tudo. E agora que eu acho que eu não sou burro, Cadu Santoro, eu não sou burro. Parte da imprensa do Bahia também não é burra, né? Ele foi relacionado para o jogo. Ele foi relacionado para o jogo. O próprio Kiko Oliveira fez uma postagem na rede social dele totalmente equivocada, convidando os torcedores para o jogo contra o Atlético Mineiro. Assim, o cara tá tão focado que a postagem que ele postou nas redes sociais dele era voltada para o jogo que nem iria acontecer, que era contra o Atlético Mineiro. E no dia do jogo, ele é cortado do banco. Ele é cortado do banco, assim como foi o Juan Pablo. Calma aí, com todo o respeito, eu não estou colocando em xeque a justificativa que foi dada, que a mãe dele teve um problema. Não estou colocando isso em xeque, nem estou falando que o jogador inventou essa informação, longe disso. Mas calma aí, gente, vamos raciocinar aqui. Ele fez a postagem que ele ia para o jogo, errada. Ele foi relacionado, foi cortado do banco. Será que a mãe dele pode ter acontecido, da mãe dele ter passado mal na hora do jogo e ele ter ficado depois desesperado e Pode ser. Pode ser. Mas foi muito mal gerido. Se isso aconteceu de verdade, foi muito mal gerido. E vocês expuseram o jogador porque estava num momento onde estava todo mundo informando do interesse dele em sair do Bahia para poder ir para o Nacional. Porque quando você corta ele do banco, subentende-se que as coisas estão interligadas, que o corte dele do banco tem a ver com as notícias. E aí vocês precisam usar melhor a assessoria de imprensa de vocês, como qualquer outro clube faz. O Flamengo, quando um jogador não vai jogar, já segue no grupo de WhatsApp o seguinte, ó, o jogador tal foi cortado por conta disso. Se vocês, antes da bola rolar, vocês já tivessem dado uma justificativa, mesmo que seja essa, que a mãe passou mal, né? Igual um garoto de 15 anos quando fala que faltou aula, minha mãe passou mal, né? Aí depois troca, é a avó, né? O tio, o primo, enfim. Vocês já poderiam ter chegado ali antes do jogo, antes da bola rolar, antes de todo mundo conjecturar e trazer várias hipóteses. A assessoria de imprensa do Bahia participa que o atleta Kiko Oliveira foi dispensado do jogo de hoje por conta de problemas particulares com a mãe dele. Só depois, né, que veio essa notícia, e aí o Cadu Santoro também falando de que conversou aí com o jogador falou que quer ficar no Bahia, e tudo mais. Então faz o seguinte, Cadu, pede pro jogador entrar em contato lá com o empresário dele e encerrar as conversas com o Nacional, pô. Encerrar as conversas com o Nacional, porque tá parecendo um joguinho que eu jogo aqui, que é chamado Futebol Manager, né? Porque quando o jogador tá insatisfeito aqui no time, né, do Futebol Manager, aí sai a notícia, o jogador tal pediu que fulano viesse buscar ele. Foi isso que pareceu. Foi isso que pareceu. Né? Então, assim, pode ter acontecido a situação particular dele com a família? Pode. Mas, porra, tem que vir ali logo, rápido, antes que saia a notícia. Porque a notícia de que ele foi cortado só saiu porque a gente viu a ausência dele no banco. Se o Bahia ele tivesse se antecipado aos fatos, ó, o que vai ser cortado do banco? Porque a mãe dele passou mal. Solta uma nota aí no grupo de WhatsApp, onde está todos os influenciadores, onde está todo mundo que cobre o Bahia, já explicando o que foi cortado. E a notícia que iria sair não era do corte atrelada à situação envolvendo o Nacional. Seria do corte atrelada à situação pessoal que ele estava vivendo. Então vocês poderiam ter tido esse senso, né? Poderia ter tido essa sensibilidade. Mas verdade seja dito, isso é informação, isso não é... o Cadu sabe, o Rogério Ceni sabe que ele está insatisfeito. Todo mundo sabe que o jogador ele preferia jogar no Nacional do que jogar no Tricolor baiano. E ele tem essa característica mesmo, de forçar a saída, de causar de deixar o ambiente insustentável. Não estou falando que ele está fazendo agora, mas o histórico dele é esse. Entendeu? E digo mais, se quer sair mesmo, que saia. Se quer sair, que saia. Aí tem que conversar com o Grêmio. O Grêmio é detentor do direito do cara, tem que conversar ali com o Grêmio. Mas desde sempre, ele e o empresário dele deixaram claro que ele queria jogar, a preferência dele era jogar na equipe do Nacional. Inclusive, ia treinar lá no Grêmio com a garrafa do Nacional, com o calção, comprou casa do lado do CT, fez questão de ir lá pro CT e tirar foto, enfim.
tá? Mas, em princípio, segundo o Cadu Santoro, o Kiko Oliveira permanece no tricolor baiano e vamos ver até quando. Vamos ver qual vai ser o outro problema que vai surgir referente ao Kiko Oliveira, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Então te peço encarecidamente para você deixar o like, para você se inscrever e comentar. O seu comentário é muito importante para que no próximo vídeo eu possa mandar aquele abraço mais do que especial para você. Então esse é o momento de você deixar o like, de se inscrever. Vamos chegar a pelo menos 500 likes aqui nesse vídeo, nesse domingo, final de Copa do Mundo hoje, hein? Então deixa o like, inscreva-se, comenta. E se você tiver uma empresa, se você tiver um produto e quer que a gente anuncie aqui para você, é só entrar em contato com a gente com o e-mail que está na descrição desse vídeo, tá bom? Eu sou o Jonas Stelman, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!